Flávia, tudo bem? Boa tarde. Flávia, queria te agradecer em nome de todos os participantes do grupo Donos da Verdade. Acho que a sua participação é de extrema importância para o nosso canal, uma vez que a gente precisa de pessoas que tenham uma opinião super fundamentada, que sejam especialistas nos assuntos, para que os nossos jovens, na hora de debater, consigam se fundamentar em pessoas tão consagradas como você. Flávia, o tema da semana escolhido pelos nossos seguidores foi a situação do sistema carcerário em meio à pandemia do coronavírus. A gente queria contextualizar um pouco para os nossos seguidores que não são do direito acerca da resolução soltada pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos magistrados e aos juristas que algumas medidas que mitigariam a disseminação da doença nos presídios, principalmente em relação a grupos de risco, presos provisórios e pessoas que não tenham cometido crime com grave ameaça ou violência. Nesse contexto, eu já queria estender minha primeira pergunta para a senhora, que seria se seria cabível essa soltura dos presos. E, claro, eu queria fazer essa distinção um pouco, que eu deveria ter feito no começo, que, na verdade, a soltura dos presos não é só absolvição, mas sim que eles cumpram essa pena em um regime domiciliar. Então, eu queria saber de você. Você acha que é cabível essa soltura? Então, obrigada, Luiz Henrique. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz de estar participando, né, de um programa desse canal de vocês. Eu acho que, num momento como esse, né, que as pessoas têm tanta dificuldade em dialogar, quando elas têm visões diferentes, é muito saudável e muito importante que vocês tenham aberto esse espaço para que isso aconteça, para que as pessoas possam ouvir pontos de vista distintos, se colocar, argumentar e respeitar opiniões que sejam diferentes das delas. Então, eu queria começar parabenizando você e o grupo que está tocando essa ideia, que eu acho que ela tem tudo para realmente se tornar aí uma referência nesse contexto de diálogo tão necessário nos dias de hoje. Muito Eu obrigado. vou responder a sua... Imagina, eu queria responder a sua primeira pergunta dizendo que é absolutamente essencial nesse momento de pandemia que as autoridades, que o Estado olhe para a questão penitenciária, olhe para a questão prisional, né? Isso por quê? Não só por uma questão humanitária, de tentar imaginar o que é a vida dessas pessoas privadas de liberdade, quando a ameaça de um vírus, né, é tão concreta e tão verdadeira, mas também porque esta é uma questão que tocará não só quem está privado da sua liberdade, não só os presos, mas toda a sociedade. Você referiu a recomendação 62 do CNJ, que foi uma recomendação feita no começo da pandemia, muito elogiada, porque o que ela fala para os juízes do Brasil inteiro, basicamente, é que os juízes eles têm que cumprir a lei que já existe, do ponto de vista de olhar a pessoa presa, né? Então, não é uma recomendação que vá dizer para os juízes: soltem todo mundo, coloquem as pessoas na rua, né? Isso é muito importante que fique claro. O que essa recomendação ela fala? Ela diz ao juiz criminal que aplique a casos concretos aquilo que a lei processual penal e a lei de execução penal já estabelecem. Então, por exemplo, você referiu prisões provisórias, né? Para quem não sabe, a prisão provisória é aquela prisão que acontece antes de uma sentença, antes, portanto, da definição de culpa ou não de uma determinada pessoa. É uma prisão que, por conta disso, ela é e deve ser excepcional. Por quê? Porque ela só deve existir se a liberdade daquela pessoa, de alguma forma, coloca em risco o processo ou a sociedade. Então, é uma prisão que não pode ser burocrática, que não pode ser rotineira. Então, o que o CNJ falou por meio da sua recomendação? Juízes, revejam as prisões provisórias, né, que são dessas pessoas que ainda não foram condenadas, e veja se faz sentido manter essa prisão que deve ser excepcional, se ela de fato existe num caso em que a liberdade coloca em risco o processo ou a sociedade. Se não for esse o caso, coloque em liberdade esta pessoa ou em prisão domiciliar, né? Mude, a lei possibilita que ao invés de prender a pessoa, que o juiz tenha outras alternativas, seja para monitorá-lo com uma tornozeleira eletrônica, seja para estabelecer limite, né,
de convivência daquela pessoa com outras, mantendo-a em prisão domiciliar. Então, o que o CNJ fala é isso, veja se faz sentido. Por quê? Porque isso deve ser aplicado em casos nos quais efetivamente uma pessoa que ainda é inocente não consegue conviver em sociedade. Senão, ela tem que responder o processo em liberdade. Além disso, o CNJ fala para os juízes, vejam os grupos de risco, né? Há pessoas que, se ficarem dentro do presídio com o risco de serem contaminadas, fatalmente morrerão. Transformem essa privação de liberdade num outro tipo de restrição à liberdade. Coloquem em prisão domiciliar, estabeleçam outros critérios. Então, não é que o CNJ falou solte todo mundo. O CNJ está dando uma racionalidade para a lei que já existe e dizendo aos magistrados, essa superpopulação carcerária, ela vai transformar os estabelecimentos prisionais em bombas explosivas do vírus. Porque é inegável, e aqui eu me refiro até a uma decisão do Supremo, que falou que os nossos estabelecimentos prisionais são indignos, são inconstitucionais, porque não é preciso atuar na área do direito penal para saber qual é a condição de uma cela dentro de um presídio, não é? É insalubre, é superlotada, não tem condições mínimas de higiene, as pessoas ficam amontoadas. Imagine isso quando o vírus está instalado num ambiente assim. O que isso significa? Uma potencialização de propagação da doença sem a possibilidade de cuidado daquelas pessoas. E aí, para encerrar essa primeira questão, eu diria, a gente precisa saber um pouquinho, mais uma vez, que quando a gente diz desta propagação, ela não vai ficar restrita e circunscrita aos ambientes prisionais, porque há pessoas que, infelizmente, acham que se fosse esse o caso, deixa lá. Mas não é o caso, né? Então, mesmo para os que pensam assim, do meu modo de ver, de uma forma desumana e totalmente injusta, mas mesmo para os que pensam assim, é ingenuidade achar que o problema fica restrito aos presídios, porque nós temos agentes prisionais que entram e saem, nós temos pessoas que vão estar fazendo essa circulação e o vírus vai sair de lá potencializado e vai estar atingindo a sociedade com uma velocidade, uma intensidade que será muito prejudicial. Nossa, super legal sua colocação, Flávia. Eu achei que ilustrou muito bem, na verdade, o que realmente se trata essa resolução do CNJ. E, nesse sentido, acho que até seria legal acrescentar um dado, que, no caso, eu fiz uma pesquisa aqui e cheguei à conclusão de que o número de agentes penitenciários que trabalham nos presídios do Brasil chega a ser maior do que 120 mil agentes penitenciários. Então, é super importante essa questão de que a disseminação no presídio não ficaria só restrita ao estabelecimento prisional, mas entraria em contato com toda essa população. E, Flávia, quando a gente trata exatamente dessa resolução, ela faz uma distinção acerca dos presos que deveriam ter esse benefício de poder cumprir essa sua pena em regime domiciliar. Eu queria saber se você concorda com as restrições feitas pela resolução. Sim, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, e aí até me refiro a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? De novo, o que a recomendação 62 faz é jogar luz naquilo que a nossa lei já determina que seja feito, né? Então, quais são os presos que ela fala? Juízes, avaliem se essa pessoa de fato precisa ter a sua liberdade privada. São as mães que estão presas, as gestantes, as lactantes, os deficientes, os grupos vulneráveis, os idosos, aquelas pessoas que são condenadas por crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça, os presos provisórios, que são esses a que eu já me referi, que não tem nem ainda uma sentença condenatória, os traficantes, por exemplo, pequenos traficantes assim chamados, que correspondem a uma significativa parcela dos presos no nosso sistema hoje, em regra, são primários de bons antecedentes e não cometeram aquele ato com gravidade ou grave ameaça. São pessoas que naturalmente já não deveriam estar cumprindo uma pena de privação de liberdade, mas outro tipo de pena, não é? Então, eles também entrariam nesse grupo.
Então, a recomendação, ela olha esse grupo de pessoas para os quais a privação da liberdade já não deveria ser a resposta do Estado, tenham eles sido condenados ou não, e pede que se aplique a lei. E é importante, Luiz Henrique, a gente entender, não é, que o que se fez em muitos estados foi o oposto disso que eu entendo que o Estado deveria ter feito e o oposto daquilo que a recomendação orienta que seja feito pelos juízes. Por quê? Porque em muitos estados proibiram-se as visitas e proibiram-se as saídas. E aqueles presos que já estavam num regime menos duro, por exemplo, regime semiaberto, em que eles podiam sair para trabalhar e voltar ao presídio apenas durante a noite, eles foram proibidos de fazer isso. Então, o que houve foi um endurecimento do regime vivido por essas pessoas nesses ambientes insalubres e superlotados, o que fez com que houvesse aqui em São Paulo várias rebeliões. E eu acho e acredito que se isso continuar a acontecer com o endurecimento do regime que eles vivem lá dentro, com o aumento significativo de presos e agentes contaminados. Eu vi uma referência de que já há uma pesquisa indicando que houve um crescimento de 1.300% de casos de presos infectados em uma semana. Ontem, né, a mídia noticiava que a cada 73 segundos, uma pessoa é infectada com coronavírus. Se a gente está falando disso num ambiente de liberdade, a gente tem que potencializar esse risco num ambiente de privação de liberdade insalubre. Portanto, se a gente continuar não olhando para essa questão, deixando que o vírus se alastre, que os presos se infectem, morram, que os agentes se infectem, morram, levem o vírus para suas famílias, a gente vai viver mais situações de rebeliões, a gente vai viver, como já temos visto, um desespero de quem está privado da sua liberdade e se vê refém, né, de um vírus que vai chegar e para o qual os estabelecimentos não têm resposta adequada. Porque aí eu acrescento a essa informação relevante que você trouxe, de que nós temos quase 800 mil presos, 120 mil agentes, mais ou menos. O fato de que apenas 30 e poucos % dos estabelecimentos prisionais têm algum tipo de ambulatório médico. Então, a pergunta é, que tipo de atendimento esses presos infectados vão ter? Super interessante. Eu acho que nem teria como eu retomar de uma forma tão ilustrativa quanto você fez. E nesse sentido, eu acho que até já ficou claro qual seria a resposta para a terceira pergunta, mas no caso, o Estado não tem dado essa prioridade e esse olhar dentro dos presídios, e você acredita que deveria sim ser uma prioridade do Estado? Eu não tenho dúvida que deveria ser uma prioridade do Estado, volto a dizer. A gente tem exemplos de outros países nos quais está havendo indulto a muitos presos, que é exatamente uma possibilidade de que eles sejam soltos, né, para diminuir a população carcerária. Nós estamos pagando hoje o preço de uma cultura criminal que vê só na prisão a resposta, né? Sendo que já ficou muito evidente no correr do tempo que a prisão ela não responde nada, porque ela não vai diminuir a criminalidade e ela só traz um tratamento que é muito indigno para quem está lá, né? Então, a gente tem exemplos de outros países em que o Estado foi muito mais eficiente, porque o que se pretendia e o que se desejava do CNJ ou do Supremo Tribunal Federal era mais do que uma recomendação, uma determinação de que os juízes agissem assim. No momento em que não houve uma determinação, a gente vê cada estado, cada cidade, cada estabelecimento prisional lidando com essa questão de um jeito. Assim como cada juiz olhando para a recomendação de um jeito. Há muitos juízes, por exemplo, que negam pedidos de liberdade sob o argumento de que é uma recomendação, não é uma determinação. Então, eu atendo se eu achar que no caso concreto eu devo atender. Como eu, juiz, entendo que deve haver a manutenção da privação da liberdade, eu não vou soltar. Até porque, dizem alguns juízes, o risco de infecção está na rua. Se nós, entre aspas, dizem eles, cidadãos do bem, temos que nos privar da nossa liberdade, ficando mais reclusos, por que eu vou dar liberdade por alguém que já violou a lei penal? Esse tipo de argumento apareceu com muita força, uma demonstração de que o Poder Judiciário resiste muito
em entender, que é uma necessidade, é uma questão de saúde pública, é uma questão de ética, é uma questão de proteção da própria sociedade. E dois, que há outros meios legais de se punir uma pessoa sem necessariamente privá-la da sua liberdade. Por outro lado, a administração pública, ela diz que ela está tomando os cuidados, que ela está colocando cortinas, que ela está isolando os presos que mostram, ou de alguma forma, tão doentes. Só que a gente está falando de um grupo de pessoas que já tem um índice de morte de mais de 60% por uma questão de doenças infecciosas, como é a AIDS, como é a sarna, como é a tuberculose. Então, que já tem uma propensão muito grande, né, uma fragilidade para esse tipo de doença. Imaginemos o vírus. E, de novo, por mais que a administração penitenciária diga que está tomando cuidado, a gente tem muitas notícias que só comprovam aquilo que é o óbvio, que é, não vai ter álcool gel em estabelecimento prisional, porque muitas vezes nem água tem. Não vai ter sabão para ninguém lavar a mão, né? A sujeira que existe dentro de uma cela superlotada, onde eles se amontoam, já é completamente propício para a explosão desse vírus. Então, embora haja medidas sendo adotadas e faladas ou divulgadas, elas são muito poucas, pequenas e não têm a eficiência necessária para combater esse vírus. Se nós que estamos em liberdade estamos vendo a dificuldade que a população mais vulnerável tem, em especial, para ter um bom atendimento médico, né? O risco de não haver uma UTI, a gente tem que projetar isso dentro deste ambiente no qual, muitas vezes, nem mesmo um ambulatório existe para atender a pessoa que está doente, que foi infectada, né? Então, eu não tenho dúvida em dizer que o Estado deveria, sim, estar fazendo muito mais. Perfeito. E nesse contexto, que o Estado, na verdade, não tem se mostrado eficiente em relação a esse combate, essa disseminação, e mesmo como a senhora trouxe aqui, isso vai vir a influenciar no mundo externo, no mundo fora dos presídios, qual deveria ser a postura que o Estado deveria adotar em relação a essa disseminação, em relação a toda essa pandemia no contexto carcerário? Então, Luiz Henrique, eu acho que a gente pode responder essa pergunta sob duas óticas. A ótica da própria administração penitenciária e a ótica do Poder Judiciário. Então, eu acho que a administração penitenciária ela tem que ser mais eficiente, né, na tomada de atitudes. Então, por exemplo, há estabelecimentos prisionais que não têm água. Num momento como esse, o mínimo que se precisa garantir é que haja água nos presídios. 2, há muitas notícias indicando que os agentes penitenciários não têm equipamentos mínimos de proteção, né? Então, essas pessoas estão sendo colocadas num risco sério. Então, deveria a administração penitenciária fornecer equipamentos de proteção e higiene para presos e agentes penitenciários. Há notícias, inclusive, dando conta, eu já soube de mais de um caso no qual, exatamente por não ter esse tipo de equipamento, os agentes penitenciários delegam a um preso os cuidados com os demais presos. Né? Por quê? Porque, com razão, eles não querem entrar naquele ambiente em que provavelmente a infecção já está completamente alastrada. Então, eles delegam para um preso o cuidado dos demais. A gente já pode imaginar a consequência disso, né? Então, precisa haver equipamentos mínimos de higiene e proteção, né? Precisa haver, de fato, condições para o isolamento daqueles que começam a demonstrar qualquer tipo de ação ou reação a esse vírus, né? E precisa ter atendimento médico de qualidade. Isso do ponto de vista da administração penitenciária. Mas nada disso vai ser eficiente se o Poder Judiciário não se convencer de que ele deve diminuir o número de presos. E isso deve acontecer em duas pontas, né? Na ponta de quem entra, portanto, nós estamos num momento em que as prisões elas têm que ser determinadas só nos casos mais extremos, né? Então, a gente tem, por exemplo, no nosso sistema, a realização de audiências que são feitas tão logo uma pessoa é presa em flagrante, por exemplo, para que o juiz possa
verificar a legalidade, a necessidade de manter aquela prisão. Durante a pandemia, essas audiências não estão sendo realizadas. Então, o que poderia resultar numa prisão em flagrante que fosse revista por um juiz e, portanto, aquela pessoa não entrasse no estabelecimento prisional, não está acontecendo. A gente precisaria estabelecer de novo a realização de audiências de custódia aqui em São Paulo, por exemplo. Em alguns estados ela acontece, mas São Paulo, Minas, Bahia, por exemplo, não. Então, a gente precisa ter cuidado para inserir novas pessoas nesse ambiente. Mas, mais ainda, é o que eu já falei, é a consciência do Poder Judiciário de rever as prisões existentes para ver, tanto nas provisórias, que são aquelas antes da condenação, como nas definitivas, quais são os casos nos quais efetivamente a privação da liberdade é uma necessidade, é a única forma de resposta do Estado. Quais são os casos nos quais aquelas pessoas podem estar presas nas suas residências ou com alguma limitação que garanta ao Estado um controle, né? E que não necessariamente signifique inseri-las no sistema prisional, tá? Porque eu volto a dizer, há outros caminhos legais, né? E o que se está a pedir do Poder Judiciário não é que coloque aleatoriamente pessoas na rua, apenas aquelas que não signifiquem risco, aquelas cujos fatos atribuídos a elas não tenham acontecido com violência, grave ameaça, as mães com filhos pequenos, as gestantes, os idosos e os doentes. Basicamente é isso. Se a gente tivesse mais consciência nessas duas pontas, da administração pública e do Poder Judiciário, a gente certamente estaria diminuindo em muito esse risco que, para mim, é tão palpável, né, de que a gente perca o controle do que acontece dentro dos estabelecimentos prisionais, a gente vai viver movimentos de revolta e, mais do que isso, de que esses estabelecimentos se tornem essas bombas explosivas que vão potencializar em muito a infecção de o fato de que toda a sociedade poderá vir a ser infectada com ainda mais rapidez por conta desse vírus que nos ameaça e nos amedronta tanto. Flávia, não tenho nem palavras para agradecer a sua contribuição. Eu acho que você, além de dar uma aula de direito, também deu uma aula do contexto social que estamos vivendo e conseguiu mostrar para muita gente o que a gente não está acostumado a ver, que é realmente ter esse contato com o estabelecimento prisional e entender como que ele funciona e se ele realmente funciona, né? E como que a administração pública perdeu, na verdade, o controle sobre esses estabelecimentos. E eu queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que o debate não poderia ter uma opinião tão bem fundamentada para que nossos debatedores possam participar no domingo. Enfim, muito obrigado, Flávia. Eu que agradeço, Luiz Henrique. Eu acho que o fato de vocês estarem jogando luz nesse tema, fazendo com que as pessoas lembrem-se que quando a gente fala de presos, a gente fala de seres humanos, né? A gente fala de pessoas que têm famílias, que têm pais, que têm filhos, que têm mães, esposas, né? E que precisam ser vistos assim. Porque se a gente está vivendo esse momento, né, de tanta angústia, em que a informação está chegando tão truncada, a gente tem que calcular para essas outras pessoas que têm entes queridos presos, como é que a vida está, né? E pensar nisso, quer dizer, eu acho que é uma questão ética, é uma questão humanitária, é uma questão da gente tentar passar por esse momento que é tão difícil e se fortalecer como seres humanos, né? Poder entender que a gente tem que estender a mão para o outro, e que se tem alguém que precisa nesse momento, são as pessoas vulneráveis e são aqueles que estão presos. Então, obrigada a vocês pela oportunidade e por estarem chamando a atenção para esse tema que é tão, tão, tão importante. Muito obrigado.